Prosseguindo a sessão, consulta o plenário se há alguma objeção de passarmos ao uso da tribuna livre a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa a senhora Sueli da Silva Alves da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Jacareí, que abordará o assunto Reforma Administrativa PEC 32 de 2020. Senhorita Sônia, a senhora terá 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. A gente agradece o espaço em nome dos servidores municipais de Jacareí, em nome dos servidores federais e estaduais também. E a gente, como sempre, agradece o espaço, agradece a receptividade, saúde os vereadores, os servidores que estão aqui presentes, assim como os telespectadores da TV Câmara. O assunto que traz a gente aqui é a PEC 32, que está tramitando, neste momento, na Câmara Federal, e é um assunto que tem muito a ver com a vida e com o futuro dos servidores públicos e também da população brasileira. Então, ao longo de muitos anos, a gente vem assistindo o desmonte dos serviços públicos através dos acordos e das leis que permitem a terceirização no serviço público. E, junto com isso, temos assistido também a diminuição da qualidade do atendimento desse serviço, o empobrecimento da população e a dificuldade de acesso aos serviços que são garantidos na Constituição. A gente tem assistido também que a irresponsabilidade dos governos nos impõe hoje os problemas que a gente está enfrentando aí na questão do desmatamento, na questão da falta de saneamento para a população, na falta de moradia, no atendimento precário à saúde, no atendimento precário à educação, e bem como a segurança alimentar dos brasileiros, que hoje está comprometida por conta da falta de investimento em emprego, na geração de emprego, e o reflexo da pandemia do coronavírus, que se atacou o mundo, e a gente tem visto aí o desfecho catastrófico que essa pandemia trouxe e que é consequência da irresponsabilidade dos governos mundiais que hoje colocam o dinheiro acima da vida, acima da necessidade básica do ser humano. Então, eu queria agradecer os vereadores que ontem estiveram com a gente para discutir a nocividade dessa PEC, as consequências que ela vai trazer para o serviço público, para o servidor público e para o atendimento à população. Então, para iniciar a minha fala aqui e abordar o tema da PEC, eu gostaria de salientar que o governo vem marginalizando o servidor público e responsabilizando o servidor público pelo rombo nas contas públicas, dizendo que a responsabilidade do rombo nas contas públicas é em consequência dos nossos salários, é em consequência das vantagens que a gente tem. E, nesse sentido, nós participamos de um encontro, no final do mês de julho, um encontro nacional de servidores públicos, e pudemos nos apropriar de alguns dados que são muito importantes. Entre eles, de que quase 75% dos servidores públicos concursados efetivos de carreira atendem hoje os municípios, e que o salário médio desses servidores é entre R$ 2 e R$ 3 mil. 15% a 17% respondem pelo serviço estadual. E o federal são apenas 12% dos concursados, que são as carreiras de alto escalão do governo, e a maioria das pessoas que trabalham nesses prédios públicos, na esplanada dos ministérios, são comissionados, são cargos de confiança e que são criados junto com a eleição dos políticos.
Então, tem muita gente, mas efetiva e de carreira são poucos. E chamando a atenção também de que estes salários, eles estão fora da PEC. Então, realmente, os mega salários, aqueles salários que ultrapassa R$30 mil, eles estão preservados, que são os militares, são os juízes, são os procuradores, são os fiscais do Tesouro Nacional. E o ataque, ele fica em cima dos servidores, na grande maioria dos servidores municipais, que realmente é aqueles que têm o maior contato com a população. E que prestam um serviço, na medida do possível, com a melhor qualidade que a gente consegue, porque, infelizmente, falta investimento. A PEC 32, além dela atacar os direitos dos funcionários públicos, e que a gente tem também que relembrar o seguinte: o funcionário público, ele tem alguns benefícios durante a sua carreira, mas ele tem critérios para atingir esses benefícios. E ele não tem algumas garantias que tem na CLT, como auxílio-desemprego, como alguns benefícios que a CLT permite para a iniciativa privada, fundo de garantia, e o funcionário público, ele tem cargo público, então ele não tem direito a algumas benefícios da CLT, bem como os direitos trabalhistas, que muitas vezes a gente recorre à justiça, vara da Fazenda Pública, e a gente perde, porque o regime jurídico dos servidores é diferente da CLT, e a justiça alega isso. Então, a importância, né, a população ela ser informada, é que a PEC 32, além dela investir sobre os direitos do funcionário público, da carreira pública, ela cria 5 vínculos diferentes para servidor público, ela acaba com a estabilidade no serviço público, ela ainda mexe na estrutura das atribuições do Estado. Então, o Estado brasileiro, que hoje é o responsável pelo atendimento às necessidades básicas da população, a saúde, a educação, a moradia, ao emprego, coisas que a gente já vê que é muito deficitário, ele passa a ser um coadjuvante. Abre o serviço público para as empresas privadas, não governamentais, e, a partir daí, ela passa a ser a subsidiária, ou seja, se a pessoa não, se as empresas privadas não se interessam pelo serviço, aí ela pode prestar esse serviço. Agora, a palavra subsidiária, ela tem em si mesma a expressão do que é esse serviço. O subsídio, ele é dado quando você pode dar, quando você quer dar. Então, se o governo alegar, por qualquer motivo, não tenho verba, a população fica sem esse serviço. Avança também as privatizações. E a gente tem visto, haja vista o Correio, né, os trabalhadores do Correio já tiveram todos os seus direitos constitucionais violados. Tem servidor do Correio que é concursado há 20, 25 anos e que vai ter 1 ano e meio de estabilidade e depois rua, serão demitidos, tendo a ser a violação do seu direito à estabilidade, que já abre um precedente perigoso para a carreira pública. Então, sem discussão, unilateralmente, inclusive, desconsiderando, né, e violando o direito constitucional da Lei 8.112, de 91, que diz que o Estado não pode unilateralmente alterar as atribuições, os direitos do servidor, sem discussão. E nenhuma entidade sindical, nenhuma central sindical foi chamada para discutir a PEC 32. Então, gente, a questão aqui que a gente está colocando não é só a nossa carreira do servidor público. A gente fala enquanto servidor público, mas fala também enquanto munícipe, aquele que necessita do serviço público, porque, na grande maioria, os vereadores aqui conhecem bem o setor público da prefeitura, todo mundo aqui necessita do serviço público. Nós somos usuários do sistema público de saúde. E, nesse momento de pandemia, aonde
Os funcionários públicos que garantiram o atendimento à população, desde o começo, foram os profissionais de saúde, mesmo sem máscara, mesmo sem EPI adequado. Todo mundo lembra no começo da pandemia que não tinha álcool gel, que não tinha máscara, que não tinha nada. E os funcionários garantiram, e muitos morreram, pagaram com a vida, a sua dedicação à saúde da população. Bem como os professores arcaram do próprio bolso com a internet, com os equipamentos tecnológicos para que pudesse ser dada aula remota, ser oferecida aula remota com toda a deficiência e com toda a dificuldade de lidar com essa nova tecnologia, mas foram os funcionários públicos que garantiram que as crianças de casa pudessem ter a aula. Foram os funcionários públicos que garantiram a assistência e o atendimento às pessoas de mais vulnerabilidade, que andam nas ruas recolhendo moradores de rua, que vão nas casas oferecendo atendimento, cesta básica, atendimento para as crianças. Então, somos nós, funcionários públicos, que oferecemos, e muitas vezes, muito precariamente, a gente admite, mas não por nossa culpa, e sim pela falta do investimento público, pela falta do recurso público que nos chega, e que a gente sabe muito bem aonde que estão essas verbas públicas. O perigo da PEC 32, ela pavimenta uma avenida de possibilidades para que os contratos sejam feitos com empresas privadas e organizações sociais e ONGs, e que a gente viu bem, assistiu agora durante a pandemia, aonde vários políticos foram parar na cadeia, porque desviaram o recurso público, amparado em contratos espúrios. Pessoas morreram de falta de ar enquanto não tinha respirador, porque o dinheiro foi parar nas contas nos paraísos fiscais. Então, a fiscalização, ela é necessária e é um dever da população, é um dever do legislador, dele acompanhar e dele se interessar para saber para onde que está indo. E por que nós pedimos essa tribuna? Que a gente queria salientar aqui a responsabilidade dos vereadores que são eleitos pelo povo para garantir os direitos do povo. Então, a população de Jacareí, ela merece que os vereadores aqui briguem com seus partidos, intervenham lá na Câmara dos Deputados para dizer: não aprovem essa PEC, porque essa PEC ela destrói o serviço público. Ela não destrói só a carreira do servidor, ela destrói o serviço público. E o governo que hoje diz que o comunismo ia transformar o Brasil numa Venezuela, quem está transformando o Brasil numa Venezuela é o governo federal, com essas leis que isenta patrão, que atende interesse de banqueiro, do setor agropecuário, e que imputa para o trabalhador a derrota de ter menos direito, e a gente tem visto isso. A CPI da Covid é uma cortina de fumaça, enquanto a flexibilização das leis ambientais estão sendo votadas, a retirada do direito do jovem do primeiro emprego, que a gente está vendo, é um escândalo, desonerar o patrão e cortar o salário do jovem que está precisando trabalhar. Tirar vale transporte, tem projeto de retirada de vale transporte e de vale alimentação de trabalhador. Desonera a folha do patronal, encurtando a contribuição com o fundo de garantia, e, enquanto isso, imputa para o trabalhador trabalhar 5, 10 anos mais para poder se aposentar. Então, a dignidade do nosso povo está sendo tirada através dessa PEC. E de outras leis que estão sendo votadas nesse momento, e que as pessoas estão concentradas aí, se o voto vai ser de papel, se vai ser urna eletrônica, a CPI da Covid, e, enquanto isso, aquilo que é importante para a população, que é o acesso à vida, à dignidade, ao trabalho, ao estudo, à saúde pública, ela está sendo violada de forma criminosa pelo governo e pelos políticos que foram eleitos para defender os nossos direitos. Então, acho importante que os funcionários públicos que estão aqui presentes apropriem-se do que é essa PEC. Está disponível lá no Google, o texto está lá na íntegra, todo mundo pode conferir os direitos que estão sendo retirados de nós, servidores,
e os perigos que traz para a população. Com essa inversão de valor, de que o Estado ele deixa de ser o responsável pela manutenção do povo brasileiro e passa a ser um coadjuvante subsidiário. E aí, nesse sentido, aqui, trazendo isso para a nossa realidade de Jacareí, ainda aumenta também essa PEC o poder do presidente, que pode alterar a qualquer momento a obrigação do Tesouro Nacional, prejudicando e tirando a autonomia do Executivo Municipal e do Executivo Estadual, causando um desequilíbrio nos poderes. Então, por isso que a gente está aqui hoje, a gente gostaria, essa vai ser a primeira de muitas falas que a gente vai ter sobre esse tema, e a gente gostaria de chamar todo mundo à reflexão nesse momento. Muito obrigada. Está aí a preocupação do sindicato, servidor público, em defesa do serviço público de qualidade, e nós também temos que se preocupar, né, que na realidade essa PEC aí é o desmonte do servidor público, e hoje a gente está vendo o que acontece no nosso país, né? Primeiramente foi a reforma trabalhista, que tirou direito dos trabalhadores. Em seguida veio a reforma da Previdência, também tirou direito dos trabalhadores, e agora fazer essa reforma para tirar direitos ainda mais do servidor público, como nós estamos vendo aí, a privatização dos Correios, né? Os Correios, que todo mundo sabe, que a gente tem um grande respeito pelo trabalhador do Correio, perdendo todos os seus direitos, e pode ser privatizado, e aí vai acabar ainda mais com a classe trabalhadora. É hora de se unir, é hora de lutar contra todos esses ataques do governo em cima da classe trabalhadora. Parabenizo aqui o Sindicato Servidor Público da nossa cidade de Jacareí, que está nessa luta, e com certeza é uma luta de todos para que possamos ter um serviço público de qualidade. Agradeço a presença e a exposição feita pela senhora Sueli da Silva Alves da Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Jacareí. E também externar a minha indignação com essa PEC que gerará um grave problema de saúde pública no nosso Brasil. Vou dizer porque nós médicos, a grande maioria, Luiz Flávio, somos obrigados a trabalhar por empresa. Nós não temos, os hospitais não querem vínculo empregatício com o médico. Nós passaremos, pela primeira vez na história, vai existir um país com essa nova PEC, que o médico, o prestador de serviço, não só o médico, o advogado também, ele vai pagar mais de 50% de imposto em cima daquilo que ele produz. Escrevam o que estou falando hoje. Vai ser o caos do Sistema Único de Saúde no Brasil.